estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. Vamos abrir em Gênesis 12. E vamos ler do 1 ao 3. E depois vamos para outras referências poderosas. Se Deus nos dá esta direção, este é o Espírito, é a unção para nós. E você deve prestar atenção e absorver, pegar e obedecer imediatamente. Até porque, se você estudar todas as vezes que Deus deu direção, deu uma ordem a Abraão, imediatamente ele colocou em ação. Sempre foi assim. Ele não esperou. Deus o dirigia e ele já colocava em andamento, em ação. Já tomava atitude. E nós temos que ter esse entendimento na vida. Eu repito sempre que a fé, ela não é viva. Se ela não tem, se não é acompanhada, eu digo, eu tenho fé, eu creio, mas se não acompanha obras, não é qualquer obra. Você tem que ter coragem. Uma pessoa que manifesta a fé viva, ela tem coragem. Ela é ousada, ela é intrépida, ela é valente. Ela é destemida. E se não faz parte dela, ela desenvolve aquilo. Porque a fé viva, nos leva a desenvolver. Quando eu creio de verdade, eu ajo. Nós acabamos de cantar arrisco na fé. E é verdade. Isso é uma coisa que tem que entrar na sua cabeça. É a palavra arriscar. Arriscar na fé. Isso é fundamental na vida de uma pessoa que atingiu sucesso. Porque se você não se joga, se você não se lança, fica cheio de dedos, com medo, você não vive coisas maiores. Porque muitas vezes, para nós atingirmos algo, nós temos que ter uma capacidade de agir sem medo, de tomar atitude, e muitas vezes radical. Que demanda muita coragem, muita determinação. E é onde Deus pode agir. Então aqui, diz assim: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse tipo de atitude aqui não fazia parte deles. E era algo bem difícil de fazer. É como você sair no meio, na escuridão. Sai, não sei para onde. Então, ele precisava ter muita coragem, ele precisava crer muito no que Deus estava falando.
Até porque, se você ler no 11:31, você vai ver que o pai dele saiu de um lugar. Ele saiu, está aqui, ó. Saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas parou em Harã. E às vezes, quando nós convivemos com pessoas acomodadas ou conformadas, ou pessoas que falam que vão fazer, mas estão sempre mudando de ideia e parando no meio do caminho, você pode pegar aquele espírito. Quantas pessoas que têm esse espírito? Tudo que começa não termina. Começa muita coisa, mas não termina nada. Até se enche de motivação para fazer alguma coisa, mas vai. Daqui a pouco já parou. Não tem foco. Pessoas desfocadas, quando olham para trás, enxergam um monte de coisas começadas e nenhuma terminada. Que não são focados. Então, é lançado sobre elas um espírito, elas até absorvem por um tempo, mas elas não dão continuidade. Esse é o grande problema de muita gente. A falta de continuidade, a falta de perseverança, falta de foco. Quando você desfoca, significa que você tirou seu olhar daquilo lá, daquele projeto, daquilo que você queria atingir. Você vai se perder mesmo. E dificuldades todos nós encontramos. Mas você não pode tirar o olho. O seu olho tem que estar lá, naquilo que você quer. O pai dele tinha saído de um lugar determinado a chegar em outro, mas parou no meio do caminho. Desistiu de continuar. E muita gente faz isso. Elas dizem que querem algo. Elas até saem em busca daquilo, mas de repente elas param. Elas se entregam, elas desanimam, elas vão estagnando, vão se entregando. Não continuam. Aí não tem como você atingir sucesso na vida. Você não encontra lá no topo pessoas conformadas, acomodadas, inconstantes, volúveis, que têm mente dividida. Você não encontra. Você encontra lá pessoas determinadíssimas. Aquele tipo de gente que vai mesmo, quando diz que vai mesmo. E nós aprendemos isso com os heróis da fé. Se Deus deu uma direção, siga. Nós cantamos ali no hino anterior sobre Caleb e Josué. Por que só esses dois entraram na terra? Porque foram os únicos que foram determinados, ousados, corajosos, focados. Focados. Tinha tanta gente, meu pai. E somente esses dois, com seus descendentes, com seus familiares, entraram. Mas é só você analisar de todos quem tinha um espírito diferente. Só esses dois. A própria Bíblia diz que Caleb tinha um outro espírito. Então não é de graça. Falar de Deus, o mundo fala. Falar que vai na igreja, todo mundo fala. Eu conheço gente que passou a maior parte da vida dentro de igreja e a vida é uma derrota. Eu conheço, não são poucas pessoas que passaram a maior parte da vida dentro de igreja. E nem por isso estão vivendo a glória de Deus, o poder de Deus, experimentando o poder de Deus. Porque não basta. Se você não tiver um espírito diferente, se você não manifesta a fé viva, e como eu já repeti, não sei nem quantas vezes, que a fé não é viva, se não tiver atitudes inteligentes e determinadas, você não vai. Não vai, não chega lá. Porque blá, blá, blá não te leva lá, onde você quer chegar. É uma construção.
em Deus. Ouvindo, colocando em prática, ouvindo, colocando em prática, sem medo e seguindo. Sem admitir a possibilidade de um passinho sequer para trás. Sempre passos à frente. O pai dele parou. Aí Deus vem e diz assim para ele, ó, você vai sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso aqui é fé. Deus deu a direção, e agora é hora de agir a fé. É hora de sair. Quantas vezes Deus dá a direção para uma pessoa? Saia, toma atitude, se mova. E ela não tem coragem. Aí, ó, saindo e seguindo, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. 7 promessas. Você sai e eu faço, eu te prometo. Eu prometo a você que eu vou fazer de você um grande povo. Eu prometo que vou fazer você grande. Você não vai ser pequeno, não. Isso é para você, para mim. Eu vou te abençoar. Se você toma atitude, eu te abençoo. Eu torno famoso o seu nome. E fica mesmo. Tem gente que é famoso pelo tanto que deve. E quando você obedece a Deus, você fica famoso pelo tanto que é abençoado. Tem gente que tem fama, que ele deve e não paga. A vida dele é desorganizada. E tem gente que tem fama de ser uma pessoa muito bem-sucedida, realizada, um exemplo a ser seguido. E Abraão é uma dessas pessoas. Eu não conheço uma pessoa que não conhece a história de Abraão e de Isaac. Abraão é um homem extremamente famoso. Todo mundo conhece ele. Abençoarei os que te abençoarem. Isso é uma coisa impressionante. Deus favorece pessoas só por ela te favorecer. Isso é visível. Você bota o pé num lugar, a vida daquela, você começa a lidar com aquela pessoa, a vida dela começa a prosperar só porque ela está te beneficiando de alguma maneira. Mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma pessoa mexe com você, ela mexe com Deus. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É exatamente isso. Você passa a ser um canal de bênçãos. As bênçãos, por intermédio de você, vão chegando a outras pessoas. Você passa a ser um canal. E as coisas acontecem depois que você toma uma atitude na vida. Então, muitas vezes, você não desfruta do poder de Deus e as coisas não acontecem na tua vida. Porque você não tem coragem de agir. Porque chega a hora de sair. E sair você pode abrir o leque. Sair de uma fé que não te traz, que não te leva a vencer, conquistar. Sair de uma situação que te amarra emocionalmente. Sair de um lugar, sair e ir, tomar uma atitude, tomar uma decisão. Das mais diversas maneiras, são várias as situações que eu poderia apresentar como exemplo. Sair. Muitas vezes Deus está esperando que você tenha coragem de sair. Sair de uma situação. Mas eu não dou conta, sai. Coragem. Sair de um lugar. Sair. Saia. Essa terra não é mais para você. A convivência com esse pessoal também não é mais. Agora eu tenho outras coisas para você. Saia. Às vezes Deus, para operar coisas maiores na vida da gente, a gente tem que ter coragem de romper. Eu sempre digo isso. Chega o momento em que você vai ter que romper. E não adianta segurar. E não é para ser emocional, não. Porque a fé viva não é
religiosidade. Nem religiosidade. Eu não preciso que um anjo apareça para mim para dizer o que eu tenho que fazer. Eu não preciso. Eu não preciso de nada além, porque Deus já me deu direção. Tem gente que por mais que Deus fala, ele está esperando sei lá o quê. Eu estou esperando que Deus fale comigo em sonhos, que Deus manda um anjo. Para quê? Você já falou com você. Para quê? Muitas pessoas estão presas nisso de forma religiosa. Religiosa, pelo contrário, a Bíblia diz que se um anjo aparecer e pregar um outro evangelho, não é para eu crer. Eu já tenho tudo que está aqui na minha frente. Está entendendo ou não? Eu não sei. Está entendendo o que eu estou falando? Eu não preciso, eu tenho aqui. Mas será que vai dar certo? Como não será que vai dar certo? Quando você usa a expressão será que vai dar certo, já deu errado. Quando eu creio, eu estou sendo movido por uma fé viva, não tem essa que será que vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Saia. Tem que ter coragem. Para viver as promessas de Deus, você tem que ter coragem. Você não vive com estalos de dedos. É com atitude. E muitas vezes radical. Que demanda muita coragem. Tem que arriscar na fé. E muitas pessoas não estão ali porque não têm coragem de arriscar. De dar passos de fé. Vem aqui para o 13, é só virar. 17. Percorra esta terra, Gênesis 13, 17. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Oh, Deus disse isso para Abraão. Ele era estrangeiro na terra. E o Senhor disse para ele, vai inspecionar. Vai exercer autoridade sobre essa terra. Vai confirmar a posse. Confirma a posse. Exerça autoridade sobre isso. Pega essa terra, está vendo essa terra aí? Percorre ela de alto a baixo. Pisa na terra. Inspeciona. Vá lá. Isso significa exercer autoridade. Percorra esta terra. Exerça autoridade sobre ela. Confirme a posse daquilo que foi prometido para você. Aí eu não tenho condições para aquilo. Deus cria. Quando você manifesta a fé. As coisas são criadas do nada. Quando você manifesta a fé. Eu queria muito isso, mas com o braço cruzado você não vai viver. Você tem que dar passos de fé. Você tem que pisar naquilo, na terra. Você tem que tocar, você tem que ter a fé de ir. De possuir. De inspecionar. De exercer autoridade ali. De colocar a tua fé naquilo que você quer. E muitos não têm coragem para isso. Ele só olha para as possibilidades. E falando de possibilidade, eu derrubo mais essa. Venha cá, Gênesis 31. (11 a 12). O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja, diga comigo, olhe e veja.
que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão lhe fez. Por 10 vezes o Labão tinha mudado o salário do Jacó. E todas as vezes era para prejudicá-lo. E agora ele tinha dado um salário para ele que não tinha como ele atingir. Ele falou, todos os rebanhos que nascerem, listrados, salpicados e malhados, são teus. Mas não tinha como. Não tinha como nascer. Porque o rebanho não era salpicado, listrado e malhado. E aí, o que Deus deu de direção para ele? Como está dando aqui para você. Olhe e veja o rebanho como você quer. Olhe e veja o rebanho que tem listras, é salpicado e é malhado. Você vai ver do jeito que precisa ser. Olhe e veja. E aí, se eu for lá para Provérbios 23, 7, diga comigo, como imaginou na sua alma, assim é. Olhe e veja, Jacó. A maioria das pessoas, elas só olham para a situação que está ruim e enxerga. O que está ruim, absorve. O que está ruim e se entrega aquilo. E o Senhor, quando Labão fez isso com ele, mais uma vez, o Senhor deixou bem claro para ele, não se preocupa, não se estressa com isso, manifesta a fé. Começa a olhar e a ver do jeito que precisa acontecer. Olhe e enxerga o rebanho, que é impossível, mas enxerga do jeito que tem que ser, do jeito que ele determinou o seu salário, listrado, salpicado e malhado. Olhe e veja. Olhe e veja. Então o que eu faço? Eu piso na terra. Eu possuo. Eu exerço autoridade. Eu confirmo ali aquilo que me foi prometido através da minha fé. E eu enxergo aquilo já me pertencendo do jeito que eu preciso. Eu olho e passo a enxergar do jeito que eu quero. É aquele trabalho, eu trabalhando lá, eu ganhando X de salário, eu ocupando aquela posição, eu adquirindo, saindo do aluguel, adquirindo o meu apartamento, o meu carro, as minhas contas todas acertadas, a minha empresa, eu fechando um grande negócio que vai definir a situação dela. A minha condição totalmente mudada, a minha situação mudada. Porque se você fala que não dá e não tem jeito, que está acabado, exatamente assim. Se você enxerga daquele jeito, é como imaginou na sua alma, assim é. Não adianta uma pessoa achar que isso não é bem assim. E se você tem preguiça de manifestar a fé, tua vida não prospera. Não pode ter preguiça. Não pode se render a um outro espírito, aquele desânimo, aquela ideia, não vai não, é difícil demais, é impossível, isso não vai, não tem como isso ser mudado, não tem mesmo. Pode esquecer, entregou, já se entregou. Não tem mesmo. Ah, não teve? Não tenho, esse é o teu espírito. Quando alguém diz para mim, não tem mais o que fazer. Eu digo, bom, com esse espírito não tem mesmo. Não há o que fazer mesmo. Agora, se você mudar o espírito, aí é outra história. Aí é outra história. Não, mas é que, bom, é o quê? Tudo que você apresentar, eu posso rebater, eu posso combater, eu posso mostrar a você, biblicamente, que você está errado. Porque você está olhando para a situação. E se você olha para a situação, você não faz nada. Você se entrega, está perdido, pronto, não tem mais o que fazer. Bom, então não tem. Não tem. Quem pode mudar uma situação ruim
é uma pessoa colocando a fé viva em ação no Senhor. Você pode mudar. Mas é colocando a fé viva em ação nas promessas de Deus. Aí não tem erro. Mas se você se entrega a um desânimo, a um negativismo, a tudo que você está vendo, não tem o que fazer. Eu posso ir lá fazer 7 dias seguidos de jejum, oração, 7 horas de jejum e oração, todo dia, e não sei quantos dias, que não vai andar se dentro de você as coisas não mudarem. Se elas não mudam dentro de você, não tem como elas mudarem aqui fora. Por que tem gente que diz que o 2010 foi o melhor ano da vida? E alguns dizem que 2011 já não foi tão bom. É o mesmo, é o espírito, é a fé. Não tem a ver com circunstâncias, não. Porque muitos, quando venceram a situação, era 10, 20, 30 vezes pior do que está hoje. Hoje está no céu perto de quando chegou em Deus. E Deus mudou. Então hoje, para Deus mudar, basta uma palavra. Mas Ele não vai dar ordem a respeito de uma pessoa que duvida. Ele não vai. Deus fala, a pessoa se entregou. E se você se entrega na fé, você já fracassou. Você já fracassou. Por que você encontra pessoas só crescendo, subindo e avançando? Porque ela não se entregou, porque ela está sempre crescendo no espírito e na fé. Agora você encontra algumas que começam a andar alto, baixo, estagnação. A vida começa a retroceder. Tem a ver com fé. Não tem a ver com situação crise, mudaram as regras da empresa, eu perdi o cliente tal. Não tem nada a ver com, não venha, isso é tudo justificativa. Minha gente, eu conheço Deus, conheço a fé e conheço gente. Conheço gente. Então a gente está cansado de saber que para uma pessoa que está crescendo em Deus, não tem problema que ela não vença. Ela vence todos. Mas quando uma pessoa se entrega ao contrário, ela fracassa. Isso é certo. Ela se arrebenta mesmo. Ela passa a perder. Não tem vitória, não tem sucesso para uma pessoa acomodada, conformada, incrédula, desanimada, que fica falando de problema e olhando para problema. Não tem. E mais, vou dizer uma coisa para você. Você pode apresentar todas as desculpas da face da terra, nenhuma cabe para Deus. Nenhuma ele aceita. Porque muitas pessoas hoje não estão além, porque quando deveriam ter crescido mais em Deus, estagnaram. Então não tem a ver com as regras da empresa que eu estou mudaram, a crise no meu ramo de atividade, diminuíram o meu salário. Mas se eu for falar que o Labão mudou só 10 vezes em 20 anos, que o Jacó trabalhou para ele mudou 10 vezes. E todas as vezes foi dessa maneira aqui, ó. Agora o teu salário é o seguinte, eu vou te dar o rebanho listrado, salpicado e malhado. Mas não tinha como nascer. Não tinha como nascer um rebanho assim. Ele foi desonesto com Jacó pela 10ª vez. E o que Deus deixou claro? Não preocupa com isso. Exatamente, vamos mostrar para ele. Vai lá e visualiza como você quer. Manifesta a fé. E vai nascer do jeitinho que ele determinou que seria o teu salário. E aí, sabe o que ele diz assim, ó? Foi assim, no 9, foi assim que Deus tirou o rebanho do seu pai e os deu a mim.
foi manifestando a fé. E sempre na dificuldade, sempre Labão dificultando para ele, sempre Labão tentando atrapalhar a vida dele. Todas as vezes Labão trabalhando para atrapalhar a vida dele. Foi assim que ele venceu, foi em meio a dificuldades. Há muita dificuldade. Foi que ele prosperou e saiu mais rico que Labão, e tão rico, muito rico. E abençoadíssimo. Então isso tem que entrar na tua cabeça. Se Deus está te dando direção, não tenha medo de sair, saia. Para possuir promessas. Se Deus te dá direção, percorra a terra. Possua na tua vida. Hoje você pode ser estrangeiro lá. Mas vamos, toma posse. Olhe e veja as coisas como você quer. Avança na direção daquilo que você quer. É porque Ele vai te abençoar. É porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E você já pode estar muito abençoado, mas Deus quer te abençoar mais nesse final de ano. E você pode estar assim, num fundo de poço sem saber como é que vai se mexer. Não tem como se mexer. Deus está te dando garantia que Ele vai mudar isso aí. Se você agir a tua fé. Se você agir, eu vou mudar isso aí. Você vai sair disso. Não tem como dar errado. E aí a última referência é aquela que eu não vivo sem, que é Romanos 4. Que você deveria ler pelo menos uma vez por dia, todo santo dia. Todo dia. Romanos 4, 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Pode estar morto. Uma pessoa pode ter dito para você, isso já era, acabou, esquece, abandona. Já deu o que tinha que dar. Fecha as portas. Pula fora do barco, que esse barco já vai afundar. Está morto, não tem o que fazer. Ele dá vida aos mortos. Ele entra em ação e faz aquilo que a Bíblia fala de um rebuliço. Chama, ele dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E chama a existência, coisas que não existem, como se existissem. Isso não existe. Mas a instrução é, passe a falar como se existisse. Não existe. Por exemplo, a pessoa está desempregada. Eu já estou empregada em nome de Jesus. O salário dela está baixo. Eu já tive um aumento de tantos % em nome de Jesus. Ela usa o nome de Jesus, ela usa a fé, ela chama. Eu já ocupo essa posição na empresa em nome de Jesus. Eu já saí do aluguel em nome de Jesus. Só que, como eu disse, ela chama a existência, ela imagina como ela quer, ela olha e vê do jeito que ela quer. Ela sai. Ela vai ao encontro daquilo que ela quer. Ela pisa, ela toca naquilo que ela quer. Ela exerce autoridade para confirmar a promessa na vida dela. Daquilo que ela quer. Daquilo que ela quer. Está entendendo? Abraão, contra toda esperança, significa o quê? Tinha esgotado as possibilidades humanas. Qualquer possibilidade humana. Já tinha esgotado. Ele creu contra toda esperança. E em esperança creu. Não havia mais esperança. Mas ele alimentou crendo. Não sei como Deus vai criar. Deus vai trazer até mim essa vitória. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência.
O Senhor o tornou pai de muitas nações de uma forma milagrosa. Como? De que maneira? Porque ele não deixou a fé morrer. E é assim na vida da gente. Quando todo dia você alimenta aquele sonho, você injeta mais fé naquele sonho. E você imagina você já vivendo aquele sonho. E você libera. Não, eu vou sim, pela minha fé, eu já estou vivendo. Pela minha fé. Você alimenta. Você injeta mais fé. Você nutre. Você vive. Não tem erro. Você vive. E se você já subiu bastante, você tem que querer subir mais. E se a sua vida parou, começa a se mover, porque ela vai voltar a andar. Deus está lhe prometendo. Sem se enfraquecer na fé, porque isso aqui é fundamental. Porque quando estamos num problema, o que é mais fácil é enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, ele estava vendo que de forma humana já tinha esgotado qualquer possibilidade. Mas ele continuou injetando fé no sonho. Alimentando o sonho. A promessa se firmando e se apossando dela. Mesmo assim não duvidou. Deus não pode operar onde há dúvida. Nem foi incrédulo. A dúvida é quando você está, será que é? Será que não é? A incredulidade é quando você definitivamente não creio nisso. Em relação à promessa de Deus, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Como fortalecido na fé? Se tudo que ele estava vendo era contrário ao que Deus havia prometido. A fé o alimentou. Ele foi alimentado daquela convicção dentro dele. Estando plenamente convencido, ou certíssimo, que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça, quer dizer, aconteceu. As palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas diga comigo, mas também para nós. A quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos, diga que cremos, naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Se você crê em Jesus, de que Ele foi na cruz, de que derrotou o mal e que conquistou o melhor para você. Se você crê que nele você pode tudo, você pode. Você vive. Você vive. Isso não é conversa fiada. Você vive. Mas tem que se jogar. Tem que se lançar. Tem que se lançar. Se você não saiu, é hora de sair. Não pisou na terra? Não foi inspecionar? Não exerceu autoridade sobre ela? Para confirmar o que foi prometido a você? Vá fazer. Como é que você tem olhado as coisas? Olhe e veja as coisas como você quer que fiquem, que estejam na tua vida, que aconteçam. No nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, com uma certeza absoluta. Só não vai finalizar esse ano arrebentando, mas além da medida em vitórias, aqueles que já se entregaram
aqueles que já se entregaram. Aqueles acomodados e conformados que quando você fala com ele já vem justificando que é a crise, que é a dificuldade, que é um chefe novo que levantou lá, é que ele perdeu aquele cliente, é que no ramo dele as coisas estão muito difíceis. Desse jeito você não vence mesmo, não. Aí, então, sinto muito. Essa palavra não tem como se cumprir na vida de uma pessoa que já se entregou aqui dentro. Mas quando você elimina tudo isso e entende que Deus é poderoso para derrubar o chefe, para mandar um cliente novo, para fazer uma reviravolta na sua área, no seu ramo de atividade, para modificar, para trazer à existência aquilo que hoje está além, longe, totalmente distante de você. Você vive. Se você crê, você vive. E não há dúvida a respeito disso. Você pode ter certeza, no nome de Jesus, que todos que saírem agora, mas esse é o Espírito. É você agarrar firme e levantar com força e dizer, agora eu vou. Mas agora eu vou mesmo, e agora eu vou dar condições. E o diabo que já te desanimou, talvez se você já desanimou, já te desanimou uma vez, ele vai lutar para te desanimar de novo. Mas chegou a hora de você dizer, chega. Você já me pegou nessa fraqueza, mas não me pega mais. Eu não me entrego, eu não me curvo, eu não me rendo. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. E eu vou dar condições para Deus agir. Porque Deus está prometendo realizar coisa grande na sua vida aqui hoje. Ele está prometendo. Só que é você quem vai determinar. É através da tua fé. No nome de Jesus. Coloque-se em pé, a mão no coração, por favor.